Nacional. Meninos e meninas, bom dia, né? Iniciando mais uma aula hoje de maquiagem. É sempre um prazer estar com vocês nessas quartas-feiras às 10 horas, tá? Hoje vamos iniciar uma temática nova, que é a parte de maquiagem artística, tá? Com o professor Anderson. Hoje nós temos a nossa coleguinha Gemma, que está conosco hoje para brilhantar mais ainda a turma, né? E também absorver muita prática. Gemma vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, né? Na dança do ventre, um negócio assim, né, Gemma? Muito bem, né? Quero dizer que nesse módulo, é um módulo que eu falo sempre, você coloca para fora o seu artístico, né? Aquele negócio assim, hoje eu estou com uma raivazinha básica, vou colocar para fora. Vou usar meu corpo como tela, né? Então, coloca para fora, pratica, e como eu falo sempre, dúvidas, dor, lamentação, choro, perguntar na aula e também no grupo, né? Porque às vezes a dúvida da Leidiane, a dúvida da Gemma, é a do Gabriel, que não entrou hoje, bonito, é da Jéssica, é da Clarice, é da Vitória, então a nossa A turma é um pouquinho Camila. mais... Como é? Camila também faltou, foi? Sim, tem a Camila também, porque a Camila, ela trabalha aí é um pouquinho corrido, né? Mas depois eu converso com ela baixinho, assim, para puxar a orelha, uma coisa assim, uma depilação, uma coisa, assim, vai dar certo, tá? Quero que o Anderson comece apresentando, depois vai para a Gemma, tá, Gemma? Ou você quer ir primeiro? Você quer ir primeiro? Quer não, né? Tá, entendi. Vai lá, se apresente para ela, Anderson. Vamos lá, bom dia, tá, Gemma, Leidiane, meu nome é Anderson, tá? Faço parte aqui do Instituto Mix, também Conjunto Ceará e Centro. Estou trabalhando aí, já está com um tempinho também na marca em si, mas na unidade Conjunto Ceará está com aproximadamente 2 meses por aí, tá? E hoje, na verdade, vamos trazer essa parte de maquiagem também artística, onde ela não é tão diferente da social, só vamos utilizar um pouquinho mais de cores e principalmente criatividade. Conseguimos também realizar alguns processos, não necessariamente com só produtos específicos para maquiagem artística, alguma coisa da social a gente consegue trazer para a nossa realidade, principalmente nesse período também de pandemia. Trabalho também no segmento como cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelhas, e a gente consegue fazer com que todo esse conhecimento relacionado à área da beleza tenha um foco maior, para que a gente consiga agregar muito mais credibilidade ao mercado de trabalho, você como profissional, ter também outras funções e não se limitar apenas a um segmento. Você consegue ampliar um pouquinho mais e fazer com que todo esse acúmulo de conhecimento também seja válido para aplicação na área da maquiagem, porque mexer com a autoestima das pessoas faz toda a diferença quando você consegue elevar principalmente aquela pessoa que realmente não está tão legal ou não tem tanto costume também de trabalhar a região de beleza, né, a área da beleza, porque às vezes falta de conhecimento e você como profissional precisa também fazer com que isso agregue muito mais no dia a dia. Tá certo? E durante também o curso a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, trazendo dúvidas e sempre falo. Estou disponível para tirar dúvida em relação ao nosso curso, ao grupo. Temos também alguns desafios, tá, de vídeos, dos challenges da vida, para que a gente consiga também agregar mais o quê? Conteúdo, visibilidade, porque hoje em dia Instagram é uma ferramenta, sim, de trabalho, para que você consiga alcançar também o seu público nos atendimentos, tá bom? Acho que é só. Vamos lá, agora você, né, Gemma, né? Liga o teu áudio, desliga o teu áudio porque tá dando um pouquinho de interferência. Tá tendo algum barulho, não sei. Pode ligar, viu, Gemma? Não precisa ter vergonha. Gemma? Acho que travou dela. Gemma! 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 Pode levantar a mão, viu, Gemma, se você estiver me ouvindo. Eu acho que travou o áudio dela, a imagem dela. Eu acho. Gemma, tá me ouvindo?
Deixa eu falar aqui no chat, senão a gente continua, depois você apresenta, você só tá ouvindo. Caiu. Vamos esperar aqui 2 segundinhos, né? Enquanto você volta. Aí a gente começa, a gente prossegue. Gemma voltou, Gemma está voltando. O que aconteceu? Estamos te esperando para se apresentar para o professor, olha aí. Eu? Agora é a senhora. Eu não tô vendo, pessoal. Tu não tá nos vendo? Tu não tá me vendo? Agora eu tô vendo. Passa de lado, assim, passa o teu celular pro lado. Já passei. Agora eu tô vendo. É porque não tava Agora aparecendo. Ah, sim. Você se apresente pro professor Anderson. Quem é você? Por que escolheu maquiagem? Bom dia. Com essa cara aqui branca de sol, porque a pessoa é branca, né? Mandou minha dose de vitamina D. Bom dia, eu me chamo Gemma, tá? Eu sou professora de dança do ventre. Então, eu tenho meu próprio estúdio e dou aulas de dança do ventre, né? Também sou estudante de violino e agora sou estudante de maquiagem, Ô, coisa né? linda. Eu já tinha um carinho muito grande pela maquiagem. Então, eu tenho algumas amigas que são maquiadoras e elas me ensinam pequenos detalhes, mas nada como realmente fazer uma aula, como aprender mesmo com um professor dentro de sala de aula, né? Então, assim, eu vi a oportunidade e resolvi agarrar, porque nessa quarentena tem várias oportunidades surgindo. Se você não agarra, você fica assim, na quarentena a ver navios e termina a quarentena sem classificação nenhuma, né? Porque, nossa, quantas oportunidades está tendo nessa quarentena? São muitas. Então, assim, eu escolhi a maquiagem porque, além do carinho que eu já tinha, eu quero muito aprender os pormenores, a utilização, né? Sempre tem uma aspazinha ali, sempre tem uma brincadeirinha ali que a gente pode fazer, que a gente pode brincar com uma coisa tal, um pincel tal, e eu gosto muito de descobrir esse mundo. E dentro da dança do ventre, a gente tem que estar bem maquiada, a gente tem que estar bem arrumada, né? Para conseguir mais seguidores, para conseguir mais visualização, para conseguir com que você seja, né, uma profissional de maior sucesso. Claro que você também tem que estudar a dança e tal, mas voltando para o mundo da maquiagem, é uma coisa que faz muito parte, né? E a maquiagem da dança do ventre, ela é bem diferenciada. Ela não é tão parecida com as maquiagens do dia a dia. Ela é mais parecida com a maquiagem de noiva. Então, você tem que saber fazer aqueles delineados bem perfeitos, onde é que fica a sombra mais escura, onde é que fica a sombra mais clara, né? Para onde puxar. E qualquer coisa sai uma cagada e aí você não tem como retornar. E aí é por causa desse aprendizado, né? Agregar mais coisas ao meu currículo, agregar mais conhecimento, né? Misturar a maquiagem com a dança do ventre e por que não trabalhar com maquiagem além da dança do ventre também, né? Então é isso. Isso mesmo, tá? Até porque, assim, querendo ou não, dentro desse universo da dança em si, você também pode desenvolver dentro do seu estabelecimento, principalmente a proposta de você, como é que você, exemplo, tá? Como você se preparar para uma apresentação? Qual o estilo de maquiagem que fica ou melhor combina com a proposta? Daí você pode também fazer o quê? Fazer uma venda extra, tipo estilo workshop, estilo uma demonstração, para que agregue muito mais valor ao teu curso
para que você também tenha uma rentabilização interessante. E é interessante também porque você precisa estar pronta, você precisa ser a vitrine do teu próprio negócio. Isso facilita muito mais quando você tem esse conhecimento e utiliza ele de fato na prática, tá? E é bem bacana mesmo. Concordo. Certo? Certíssimo. Gente, então, quer falar alguma coisa, Elmo? Eles sumiram de novo. Como Pode assim, começar, Elmo? pode começar, Apareça de viu? onde esteja. Pode continuar. Pode, né? Agora eu vou ficar um pouquinho ausente assim, né? Não vou estar falando porque ele vai ter que explicar todo o processo de maquiagem artística, né? Mas estou aqui, ó, de olho, ouvindo tudo, tá, meninos e meninas? Show. Gente, então vamos lá, tá? Inicialmente, vou apresentar uma gama do que a gente tem de produtos na área da maquiagem artística. Lembrando que a maquiagem artística, ela na verdade tem uma proposta de te libertar de conceitos, ela não tem, digamos assim, eu até falo também limitações, porque às vezes numa maquiagem social, numa maquiagem que a gente tem uma proposta de temática voltada para o dia a dia, vai depender muito do estilo da cliente, vai depender muito do estilo de como ela tem o dia a dia, com a personalidade, adaptações, principalmente na estrutura da face, e vamos trabalhando alguma coisa relacionada a visagismo, tá? Na maquiagem artística não é tão diferente, só que quem tem um pouquinho mais de autonomia é o profissional. Anderson, por quê? Existem, por exemplo, tá? Vários tipos de proposta, um exemplo de caveira. Tem a caveira mexicana, tem a caveira clássica, tem um traço um pouquinho mais, digamos assim, mais rústico, tem um traço mais delineado, mais preciso. E isso é de acordo de profissional para profissional. Eu até coloco, Anderson, tem o certo e tem o errado? Não tem nem certo e nem o errado. Tem o que podemos adaptar para a realidade do evento e, lógico, temos que também ter um pouquinho de conhecimento, porque dentro da maquiagem artística, iremos trabalhar uma proposta de um esfumado, onde a maquiagem social ela já nos traz isso. Vamos trabalhar com pigmentos um pouquinho mais coloridos, não diferentemente da maquiagem social, porque a maquiagem social trabalhamos com alguns tons mais neutros, alguma cintilância. Na artística é muito brilho, é muita cor, onde você tem sim que utilizar e ter essa noção de harmonia para facilitar também sobre o conteúdo ao qual você se destina a realizar, certo? Então, eu vejo que a proposta da maquiagem artística, ela é um universo de você conseguir muito, 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 muito trabalho. Anderson, a maquiagem artística, por exemplo, tá? Algumas pessoas, elas não se identificam tanto, porque tudo na vida a gente tem um senso de identificação. Ah, gosto mais de artística, gosto mais de social, gosto mais do dia a dia. Só que você, como profissional, tem que ter, no mínimo, um conhecimento prévio de todos os segmentos. Porque, às vezes, por exemplo, Anderson, não trabalho com maquiagem artística. Um exemplo, tá? Aí, tal hora, tem as festas de Halloween. Tal hora, tem as festas do tal do Aviões Fantasy. Tal hora tem as festas temáticas. Pronto. Então quer dizer Natal, que né? aí quer dizer que nesse mês você não vai ganhar dinheiro? Aí você fica pensando, Anderson, mas aí é que tá. Só vou trabalhar, por exemplo, no mês que vai ter Halloween, no mês que vai ter essas festas? Não, gente. Sempre tem aniversário de criança, sempre vai ter eventos também dentro de escola de criança, onde você pode montar sim parcerias. E por que não? Você tem a possibilidade muito grande também de outros trabalhos, não é só de festa específica. E aí faz o que? A diferença justamente você como profissional tentar sim abraçar todos esses segmentos relacionados à área da maquiagem, porque ajuda, tá? Porque as pessoas, Anderson, tem pessoas que gostam de ser especializada em uma coisa. Eu acredito que isso, de fato, vem a ser
ou pode ser uma realidade, mas eu acredito muito mais que aquela pessoa, ela tem a capacidade, sim, de fazer qualquer tipo de trabalho, desde a orientação, para que você consiga também agregar muito mais conhecimento nessa área. Então, eu não gosto de se limitar em relação a isso, tá? Eu deixo bem mais amplo, coloco umas propostas, dou esse suporte para que vocês executem de uma forma bacana, certo? Qualquer coisinha, podem falar, que a gente vai tirando aqui as dúvidas, tá bom? Vou falar aí um pouquinho, tá, gente, sobre produtos, tá certo? E aí, eu queria, na verdade, fazer com que esse processo também de produtos tirem bastante dúvida. Porque produtos para artística eu vou mostrar, tá? Só que produtos também para maquiagem social, eles têm como colocar dentro da artística, normal. Paleta de sombra vai ter, certo? Pincéis de esfumar também vai ter, só que eu preciso de algo para me dar um contorno ou contraste nas minhas produções, beleza? Sempre falando de maquiagem artística, algumas pessoas elas falam também sobre muito do clown. O que é esse famoso clown? Já ouviu falar? Gema, Leidiane? Não. O clown, ele é, na verdade, ó, esse aqui é o branquinho, tá? Esse é o potinho maior. Tem O uma clown, pasta? pronto, ele parece um corretivo da maquiagem social. Ele é um produto mais e tem a textura mais oleosa. Ele é resistente também à água, porque água e óleo não se misturam. E aí, quando você aplica, vou fazer aqui um swatchzinho na mão, tá? Peguei aqui um pouquinho com o dedo. Quando você aplica, ele tem uma cobertura bem pesada, bem densa, ó. Ele tem Certo? a coisinha de pasta d'água, né? Isso. E aí o que eu, na verdade, consigo entender? O clown, ele, na verdade, na maquiagem artística, ele vai me dar aquela proposta. Sabe aquela folha branca que a criança começa a desenhar e começa a riscar e a mãe diz, tá lindo? O clown é mais ou menos essa proposta. Vai apagar todas as suas afeições, traços, e aí sim você tem uma folha branca para desenhar. Porque facilita muito, às vezes, por exemplo, tá? Quando eu tenho uma textura de pele ou tom de pele não tão interessante para o meu personagem. Um exemplo disso. As cores, né, para a pele de palhaço. Geralmente não são branquinhas, aí não tem um rostinho, vermelho, narizinho, não é assim? Da mesma forma, eu tenho que deixar essa pele um pouquinho mais branca, tá? Para que, na verdade, eu crie esse novo desenho. Certo? Esse é o clown branquinho, mas tem uns potinhos menores. Aqui eu coloquei um, ó, vermelho, tá? São os potinhos menores. Eles parecem mesmo, ó, com o nosso corretivo. Anderson, o clown só é para criar uma camuflagem? Não, o clown ele funciona muito, tá, gente? Quando você também quer, por exemplo, Anderson, não tem um batom específico, faz com o clown vermelho. Não tenho, por exemplo, um batom rosado, mistura um pouquinho do vermelho com o branco e você vai criando as cores, para que isso facilite também de você não comprar muito produto. Não é que isso seja um problema da gente comprar, mas às vezes a gente não pode, tá? Devido a essa necessidade. E aí fica um pouquinho comprometido quando você realmente não tem tanto produto e o orçamento um pouquinho foge. Então a gente vai criando essas cores e trazendo essa proposta bacana. Tá? Anderson, esse que tu mostrou Diga. vermelhinho, é parecido ou é aquele que vem um de cada cor, que é pro carnaval, geralmente? Ou Pronto. Esse aqui, né, que você tá falando? Pronto. Esse aqui é igual a esse, só que tamanho menor. Esse aqui é resistente bem à água, tá? Esse é o clown, Leidiane. Mas qual a marca? Tem Rios ou outro? Esse aqui é Color Make e esse aqui, ó, é o da Lari. E o Catarine Rios é muito caro. É, o Catarine é carinho. Aí, assim, o Color Make é mais em conta Pequenininho, e da Lari pequenininho é também. 60. Não entendi. Esse pequenininho aqui é 60 reais da Catarine. Não, ele é pouquinho, 20 e pouquinho no máximo. Da Color Make. Ó, assim, ó. É O caro. grande é um pouquinho mais caro. Certo? Esses aqui são
claus, à prova d'água, eles são resistentes à água. E aí, Anderson, como é que eu faço para selar, por exemplo, toda a pele, se a gente vai construir ela oleosa, eu preciso também selar com pó. O clau branco, a gente pode usar o pozinho translúcido branco, tá? Ou a gente pode utilizar talco, que dá a mesma proposta, tá? O meu pozinho translúcido é aquele realmente sem cor, branquinho. Certo? E aí eu consigo trazer o quê? Deixar essa pele sequinha, pode molhar, que ela vai ter uma resistência à água devido ao produto ser oleoso e você secou ele com o pó. Se for vermelho, pega sombra do tom do clau que você aplicou. Certo? Se não tiver, você pode utilizar o branco, lembrando que vai dar uma despigmentada, porque o produto que você aplicou em cima, o talco, ele é branquinho e vai tirar um pouquinho da saturação da cor. Certo? Leidiane, dúvidas? Eu gosto muito desse... Eu conhecia essa pecinha que você mostrou, né? Isso, porque ele lembra muito cheiro de infância, né? Pintar o rostinho e não tem alergia, né? Geralmente as crianças não têm alergia a ele, né? Uma coisa que você falou, a questão do talco. Tem algumas pessoas que têm, né, uma resistência, uma certa alergia ao pó do talco, né? Então é sempre bom Isso. ter os dois, né? Isso, uma paletinha de sombra ou o talco. Até porque, assim, quando você utiliza esse pozinho translúcido, pelo fato dele ser menorzinho, se for, por exemplo, uma pintura corporal, tá? O talco é mais viável. Para a região do rosto, tenta utilizar produtos mais viáveis, como de maquiagem mesmo, o pozinho translúcido, porque é uma região menor, tá? Mas se não tiver problema sobre alergias ou algo do tipo, você pode tranquilamente utilizar ele, porque não dá problema não, tá? Essas torrezinhas, certo? Elas, na verdade, têm uma textura assim mais oleosa, ela tem uma resistência também à água, só que é inferior um pouco ao clau, tá? Elas têm esse cheirinho muito bom. Diga, Leidiane. Essas torres aí, é o clau? Ou é o... Não, aqui é tinta cremosa. Ah, tinta cremosa. Tipo Tinta tinta guache, cremosa. né? Parece tinta guache, né? Aquela. Ela é um pouquinho mais grossa e mais resistente do que a guache. Onde é que a gente encontra? Aqui, Sempre. qualquer lojinha de maquiagem no centro, tem alguns armarinhos que tem. Ah, tá. Porque aqui tem uma coisa que não tem, não. Porque ela também é da Color Make, tá, gente? Ah, Até em Color Make. algumas papelarias, elas também têm para vender. E Na elas época do têm uma proposta mais oleosa. Oi? Na época do carnaval, ó, as lojinhas se enchem delas. Porque vende muito, sai muito. O cheirinho dela é mais agradável. Ela, na verdade, tem uma proposta também de fazer com que essa cobertura fique bacana, desenhar, principalmente para Essa tinta proposta aí de daquela... crianças, Ei, que facilitam. Anderson, essa Oi. tinta aí é aquela que as meninas usam para maquiar as crianças, é? Isso, para maquiagem, principalmente de criança, infantil. Ah, é. Certo? Essas torres, você pode utilizar ela também tranquilo, sem problema algum. Ela tem vários tons. E aí, gente, essa torrezinha, ela não é tão cara não, tá? Você consegue fazer algumas produções, principalmente para pintura facial. Se for algo para corporal, devido à quantidade, ela vai sair ou vai ficar um pouquinho mais cara, porque você vai ter que ficar repondo. Mas para pintura facial, ela funciona muito, tá? Vamos aqui mostrar também algumas tintas que são para pintura facial. Aqui, diferente daquela torrezinha, elas são mais líquidas, tá? Então, Anderson, essa tinta líquida, ela tem facilidade de sair com água? Sim. Então, quando você utiliza esses produtos, ele tem uma baixa resistência devido a ser mais líquido, mas automaticamente você faz o mesmo processo. Aplica ele, sela lá com a sua sombrinha, que ele tem uma resistência um pouco de durabilidade a mais, mas não significa que ele vai ficar resistente à água, até por ser tinta facial. Aqui sim se assemelha ao quê? A uma tinta guache, por exemplo.
tá? Tem esse potinho que é maiorzinho e tem o menorzinho, tá? Ó, que é esse aqui, ó. A diferença desse para esse aqui, além do tamanho e da cor. Uma é a pintura facial clássica, a outra, se der para ver, ó, embaixo tem ela fluor. Tá vendo? Dá pra ver. Esse fluor, ele tem a proposta de intensidade e brilhar, principalmente quando tem a questão de iluminação em relação a essas produções. Sabe aquelas festas de Halloween, quando ficam tons de luzes piscando? Essas tintas são bem bacanas de se trabalhar. E tem as tintas metálicas também, que ajudam muito nessa proposta, para fazer principalmente pintura facial para criança, tá? Até aí, gente, alguma dúvida? Diga. Onde é que tu encontra essas tintas? É nas lojas de maquiagem? Tem cantos específicos? Papelaria? Como eu falei, algumas papelarias você encontra, a grande maioria. Tem uma loja lá no centro que também é Mundo das Maquiagens, tá? É voltado também para maquiagem artística, mas também tem muita coisa para maquiagem social. Armarinhos tem muito essas tintas, até porque eles também utilizam para propostas de colégio, então eles meio que utilizam porque sai muito nesse período também. Então, as lojas de maquiagem específicas seria só mesmo o Mundo das Maquiagens, que realmente tem lá no centro, ou você pode pesquisar em armarinhos, supermercados grandes, você consegue encontrar, e até mesmo em papelaria. Papelaria é bem mais fácil você encontrar. Aquela que geralmente tem caderno, tudo, né? A questão mesmo de material escolar, porque eles têm umas gôndolas, umas estantes bem grandes em relação a todo esse material. Todo tipo de produto para maquiagem de pintura, né? Tem, inclusive esse de maquiagem artística. E aí você consegue encontrar. Diga. Tu vai lançar uma listinha com os produtinhos para a gente... Ou já veio na listinha junto? Aquela listinha no contrato já tem, mas eu posso lançar no nosso grupo, não tem problema não, tá? Que aí você confere bem direitinho e aí vamos trabalhar também com o que vocês possuem, agregando valorização nas produções. Perfeito. Certo? Vamos lá. Falamos aí um pouquinho de tinta, né? Falamos aí algumas coisinhas relacionadas aos produtos cremosos. E aí, vamos trabalhar também, tá, pessoal? Com algumas massinhas, tá? Algumas não, uma específica, certo? Tem essas massinhas aqui, ó, de caracterização. Essa aqui específico é da Slug, certo? Anderson, para que serve essa massinha? Sabe aqueles ferimentos que tem aquele efeito mais 3D, aquela coisa de caracterização, de criar realmente aquela projeção exposta, aquela pele um pouquinho mais saltada? Ela funciona muito, tá? Para que você, na verdade, agilize um pouquinho de tempo. Anderson, mas aí aqui tá. Essa massinha eu ainda não encontrei. Como podemos fazer esse ferimento? A gente vai ver dentro aqui das nossas aulas o ferimento só com a maquiagem, na verdade com produtos de social, e vamos trabalhar também com papel, tá? Anderson, essa de papel tem uma resistência legal? Não, mas para efeito, para uma coisinha rápida, para você treinar, funciona muito, tá? Papel a gente consegue, papel higiênico, aquele papel toalha, a gente vai fazer essa projeção em função de corte também, tá? E aí a gente vai colocar essa temática para vocês desenvolverem. O problema, nem sempre, gente, tá? Eu sempre coloco também isso para vocês analisarem. Não é o produto. O problema é você realmente não fazer. Porque se você está fazendo, você consegue obter um resultado. Você vai aprimorando essa técnica com o passar do tempo e dedicação. Anderson, não vou fazer porque eu não tenho um produto X, não tenho um produto Y, não vou fazer. Não, se você não fizer, vai ser um obstáculo mesmo para você não obter o resultado devido à necessidade de não ter praticado. Então, precisa praticar, certo? Você já ouviu falar naquelas massinhas de EVA? Não.
Pronto, a massinha de EVA, ela parece um pouquinho com essa, só que essa aqui tem como a gente modelar e deixar ela na pele legal. A massinha de modelar, tem que esperar ela secar para tomar forma. Eu vou pegar ali, é porque eu não estou encontrando, mas eu vou pegar um saquinho para você ver. Sabe aquela massinha de modelar normal que a gente, criança, usa muito para montar qualquer bichinho? Né? Sim. Qualquer coisinha? A massinha de EVA, ela tem a mesma proposta, só que se você deixar ou modelar, por exemplo, tá? Em um formato, deixou secar, ela fica rígida. Ela fica parecendo literalmente, sabe aquele isopor? O EVA duro, a folhinha de EVA? Fica com a mesma proposta. Tem uma resistência, tem uma durabilidade e funciona muito nas nossas produções, tá? Essas massinhas, elas têm uma aderência à pele ou a gente precisa passar alguma coisa? Precisa utilizar uma colinha específica, o látex. Anderson, não tem o látex. Vamos utilizar uma colinha branca também. Só que a colinha branca tem que esperar ela um pouquinho secar devido à não resistência, né? Devido ao látex. O látex, ele tem uma resistência bem mais intensa, então ele é específico para artística. Por isso que eu sempre dou opções para essas produções também, até adquirir os produtos específicos, tá? Me tira outra dúvida, Anderson. Pode falar. Você disse que, por exemplo, a gente passava a tinta na pele e depois selava com um pó, não é isso? Geralmente, na maquiagem social, a gente passa, por exemplo, uma base, né? E a base é da nossa tonalidade de pele, óbvio, né? Uhum. Se o pó não for da mesma tonalidade, ele vai ficar mais amarelado. Isso também é óbvio. Mas o pó ali na maquiagem social, ele deixa a base até um pouco mais opaca. Ele serve para deixar sequinho, não é verdade? Sim. Com a tinta vai acontecer a mesma coisa, ela vai ficar opaca depois ela vai mudar a tonalidade de cor dela ou não? Ela vai ficar um pouco mais opaca, sim. Em compensação, por exemplo, se for tinta líquida, tá? As tintas líquidas, quando você aplica, a gente não vê aquele brilho bonito, só que ela vai secar. Aí o que é que você faz de novo? Reaplica para deixar aquele tom mais vibrante. Depois que aplicou uma segunda camada, você vem com a sombra só para deixar bem mais evidente a cor. Anderson, se eu não quiser aplicar, por exemplo, a sombra na tonalidade da minha tinta, tem problema? Não. Só que ela vai dar uma secada devido à umidade, à água que tem dentro do produto, a pele vai absorver. Então, ele vai ficar com a textura bem mais opaca, sem esse brilho, essa emoliência que o produto possui. E aí fica o quê? Um pouquinho mais branco, um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais claro. Mas isso não, digamos assim, seria um problema. Por que não seria um problema? Olha o que a gente utiliza também. Pigmentos, brilhos, glitters, tá? Por isso que as maquiagens, às vezes, por mais que ela fique opaca aplicando essa sombra, depois a gente quer evidenciar dando brilho, a gente coloca esse glitter para dar aquela iluminação ideal. E aí essa torrezinha também. Tudo isso, tá, gente? Vende em lojinha de armarinho, né? Em lojinha também de produtos para material escolar, e aí cria aquele destaque, aquele brilho bonito, tá? Fazendo com que isso evidencie, e a questão de deixar muito opaco ou não é uma opção muito do profissional. Mas se você perceber, toda maquiagem geralmente ela tem uma intensidade de brilho aumentada, para evidenciar os traços que você projetou, certo? Certo. Mais alguma dúvida? Não. Até agora? Não? Até agora. Pronto. Gente, temos aqui sangues artificiais. Vocês já viram? Tem esse aqui, ó, da Slug. Tem outras marcas também, tá? E tem esse aqui da Color Make. Tem dois tipos de sangue. Na verdade, tem mais tipos, tá? Tem o de queimadura, que geralmente ela é um pouquinho mais escuro, mais preto. E tem o sangue artificial, que ela é uma tonalidade de vermelho. Anderson, não tenho esse sangue. Você vai pegar, sabe o quê? O seu diluidor da maquiagem social, diluidorzinho, tá? Simples. Você vai pegar um batom vermelho e que você aplicou ou que você utilizou do teu batom. Então, isso ajuda muito.
Então, isso ajuda muito quando você for de tons avermelhados, arroxeados, dão impressão de quê? De lesões na pele. E isso você pode fazer tranquilamente com batom, certo? Sem problema algum. Estou só mostrando alguns produtos específicos para quando vocês forem adquirir, terem já uma noção do que é interessante, tá? De comprar para utilizar nas produções, certo? Dúvidas até aí? Alguma Eles cheiram, dúvida, Anderson? gente? Eles têm Oi? cheiro? Tá me ouvindo? Agora sim, Tá me diga. ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eles têm algum cheiro específico? Eles têm algum cheiro específico, esses sãs artificiais? Nenhum. Não tem cheiro nenhum, não. Tem o sangue porque esses aqui eles não são comestíveis, tá? Mas da Rostinho Pintado, tem uma marca Rostinho Pintado, ele tem um sangue comestível. Sabe quando você coloca, a pessoa meio que joga o sangue, né? Isso eles têm a possibilidade de você ingerir tranquilo. Aí você pode utilizar de uma forma bacana também, sem problema algum, certo? Ok. Tem um produtinho chamado pancake. O que seria um pancake? Seria um pó, certo? Que ele é ativado, tem de várias cores, que ele é ativado por água. Você borrifa um pouco de água, pega as esponjinhas e você vai, ó, depositando esse produto na pele, porque ele vai pegar a pigmentação do pozinho que você tem. E você pode utilizar ele molhado para úmido, né? Para você criar essa cobertura de pele. E você pode utilizar ele também como se fosse sombra. Por isso que os produtos eles têm uma multifunção. Sequinho, você pode selar aquela região que você aplicou ou que você utilizou tranquilamente o tom desejado. A vantagem do pancake, tá? Ele seca rápido, ele não fica aquela coisa molhada por muito tempo. Aplicou um pouquinho, dá uma borrifada, pegou na esponjinha, aplicou. E aí você vai dando borrifadas para poder fazer com que a pigmentação solte e você faça a utilização necessária dela, certo? Dúvidas até aí, gente? Não. Para a gente não estender aqui um pouquinho mais, como é que a gente faz dentes? Já viram aqueles dentes que o pessoal gosta de utilizar muito? Dente. Você vai pegar a famosa unha postiça. Eu vi uma bala house, tu acredita? E aí você faz, ó, um dente, tá? Você vai criando um pouquinho de projeção e ela vai ficar parecendo um dente. Aí você pode fazer esses dentes de caveira mexicana, você pode fazer de caveira clássica, você pode fazer um monstro, tá? E isso ajuda muito porque, Anderson, as próteses, tá? Falando de algo bem específico, elas são caras, próteses de silicone. Quando você realmente quer investir nessas próteses, tá? Para colocar, por exemplo, o chifre, o nariz, algo mais elaborado, elas têm um certo preço. Por isso que algumas maquiagens artísticas, elas têm um valor bem mais caro do que uma maquiagem social. E aí o que é interessante você ter de informação, opções para trabalhar. Quanto é que o meu cliente, na verdade, tem disponível para que eu possa agregar o que? Qualidade. Anderson, esse dente, ele funciona normalmente nas minhas produções? Sim, funciona sim. É só você utilizar, fazer a fabricação, cortar o tamanho adequado, enfim. Aplicou junto com ele uma massinha, junto com o látex, fez a tua produção e a resistência vai ficar incrível, tá? Ah, Anderson, quero coisas específicas. Aí, quanto mais coisas específicas o meu cliente tiver, ou necessitar, mais coisas específicas eu vou também cobrar, porque não compensa você colocar um trabalho maravilhoso e cobrar barato, né? Porque isso aí requer também investimento e às vezes a gente também quer um retorno, porque a gente está trabalhando com isso.
tá certo? É mais trabalho do que a maquiagem social, né? É mais trabalho e às vezes você se cansa porque às vezes você tem que adaptar um pouquinho ali na hora. Ah, você vai tendo uma criação, uma referência? Mas nunca, gente, eu até falo. Quando você copia um trabalho, ele fica idêntico um ao outro, beleza. Só que nem sempre a mesma pessoa tem as características da face ou o formato da face igual, então você tem que adaptar. Por isso que às vezes eu sempre falo, a maquiagem social para artística é muito ligado, o que vai diferenciar porque utilizamos mais cores e maiores regiões de trabalho. Certo? Dúvidas até aí? Não. Vou passar lá no nosso grupo os produtos para preparação de pele, que são os mesmos da maquiagem social, tá? E eu vou colocar só um videozinho aqui rápido de uma preparação que eu utilizei sombra, tá? Sombra mesmo, de paleta e pincéis que vocês utilizam no dia a dia para fazer as produções da maquiagem social, tá certo? E aí eu, no final, vou colocar também um desafio para a gente começar a elaborar com o que a gente possui de produto, tá certo? Você tá vendo a minha tela? Tô. Pronto, o vídeo ele não tem som porque eu vou narrá-lo, tá certo? E aí Ok. fica bem mais fácil a visualização também, tá? É uma pintura que você pode utilizar ela facial, principalmente para quando você quer trabalhar com crianças. Eu fiz primeira partezinha em relação à máscara nos olhos e aí depois eu desci para o corpo. Eu apaguei um pouquinho minha sobrancelha porque ela é um pouquinho grande, tá? Mais grossa. Estou utilizando o pincelzinho fofinho e estou utilizando sombra que utilizamos na maquiagem social. A minha pele, se você perceber, ela tá mais branca, porque eu quero deixar esse tom bem mais aberto sobre a minha paleta de sombra. Depois eu vou trazendo a naturalidade nas minhas produções. Fiz o meu desenho, ó, bem aleatório, mas prosseguindo com uma simetria, adaptando a uma realidade como se fosse uma borboleta, tá? E aí você vai vendo todo esse processo de construção. Vou fazendo inicialmente só alguns pontos onde eu quero maior profundidade, com o meu pincelzinho fofinho e com a minha paleta de sombra. Qualquer dúvida pode ir falando, tá, Gema? Que sombra pigmentada é essa que tu tá usando? Na verdade, é uma sombra da Lisance. A diferença, por que ela tá, né, parecendo tão pigmentada? A minha pele, como eu utilizei uma base muito clara, eu não selei de jeito nenhum. Eu deixei a minha pele úmida, por isso que ela fica bem pigmentada. E aí é um dos segredos que a gente tem como evidenciar a cor. Utilizamos um pouquinho também do Fix, que é um primer, tá? Para você deixar essa paleta bem pigmentada. Para pigmentar um pouquinho melhor, pode molhar a pontinha do pincel com a bruma ou até mesmo com água e você pega o produto e aplica direto, a cor fica mais intensa. E aí eu tô dando alguns Quer dizer que essa base retoques. não é? Não entendi. Quer dizer que essa base que tu utilizou por baixo, ela não é uma base mate? Não, Ou é? ela é mais cremosa. Ela é mais cremosa. Não utilizei nada mate, não. Porque a mate, ela realmente vai deixar um pouquinho mais seca. E Ela seca mais rápido. automaticamente tem esse problema, a questão de você trabalhar rápido com ela, tá? E aí, como é para artística, você precisa de um tempo para poder trabalhar também. Estou trabalhando agora com um tonzinho mais claro em relação à minha proposta, ó, trazendo um tonzinho degradê de cores. Vou trabalhar com laranja e o vermelho, se eu não me engano, tá? Vou só dando um pouquinho mais de acabamento, esfumando mais as bordas. Tá vendo como a questão da maquiagem social, ela entra um pouquinho aí na nossa maquiagem artística? E automaticamente eu consigo, na verdade, trazer o quê? Sombreado, uma cor um pouquinho mais intensa. E aí depois eu vou dando o quê? Acabamentos, tá? E aí eu já tenho uma proposta um pouquinho mais aberta sobre o meu olhar, iluminando alguns pontos. Diga.
É uma nova forma de brincar, né, com a maquiagem social. Nova forma de brincar. Isso mesmo, eu sempre coloco. Você vai se desprender um pouco também da realidade do que a social meio que te trava. E isso é um probleminha, tá? Só um instante enquanto eu vou pegar aqui o meu carregador do notebook, que está descarregando. Só um instante. Pronto, já voltei, tá? Alguma dúvida Anderson, aí? Diga. Anderson, esse preto que você está passando um pincel fino, ele é delineador ou ele é tinta específica? Delineador. Aí eu diluí ele para ficar bem mais fácil a aplicação e eu tô dando agora só acabamentos nas minhas bordinhas, tá? Ok. Mas pode utilizar tinta normal, viu? E aí você vai criando um pouquinho de desenho, dando contorno ao que você tem de proposta para poder fazer com que as cores elas criem também uma maior profundidade. Antes eu tinha uma limitação, por exemplo, em cores, agora eu já tenho algum desenho. Eu posso fazer uma proposta voltada para uma borboleta, eu posso fazer uma pintura facial onde o tema da festa, por exemplo, uma festa infantil, ela tem a Anderson, ela na verdade está falando de unicórnio. Não necessariamente você vai ter que desenhar, se você estiver trabalhando no evento, todo mundo de unicórnio, mas coloca cores coloridas, faz um arco-íris, faz uma nuvem, coloca um céu um pouquinho mais de cores, e isso vai muito da criatividade. Eu acredito também que quando você trabalha muito essa região ou área lúdica das coisas, elas tendem a fluir naturalmente, tá? Anderson, mas eu não sei. Aí eu sempre coloco, sempre você tem um sobrinho, filho, e aí você tem aquela criança que, se você observar a proposta do tema também em desenho, você começa a ter uma experiência diferenciada, tá? E aí eu vou começar a trabalhar um pouquinho a configuração em relação a modelos dentro da minha marcação, fazendo com que depois do meu acabamento ele tenha umas bolinhas brancas para dar um destaque, que eu falei agora, tá? E aí eu consigo, Anderson, pode ser uma borboleta, pode ser o que eu quiser, vai depender muito dessa proposta, o qual você vai trabalhar, certo? Trabalhando com as mesmas sombras, com a mesma proposta também. Deixa eu dar só uma agilizadinha aqui no... Pronto, já passou. Mesmos tons do rosto, tá? Tô trabalhando com roxo, uma corzinha mais escura e uma rosada, criando um degradê e um esfumado, pegando aí essa transição de cores. Você pode trabalhar só a região da face, mas você agregando, e hoje em dia, a rede social está impulsionando muito você trabalhar essa região um pouquinho mais de pintura, porque dá um complemento, tá? Visualmente, sobre fotos, fica muito bacana. E aí, se você tiver essa proposta também, faça, porque é bem mais interessante, porque a área do corpo que vai ser trabalhada tem tons mais claros, desculpa, maiores, e aí você pode brincar um pouquinho com as cores, mais claros, mais escuros, e aí vai da sua criatividade mesmo, tá? Ó, já dando forma ao que eu já estava projetando anteriormente.
Vou falar só uma coisinha. Anderson, é difícil você fazer uma automaquiagem? Gente, é muito relativo, sabe? Por quê? Exemplo, esse meu lado direito, tá? Eu tenho uma certa dificuldade. Lado esquerdo não, porque eu tenho uma facilidade nos movimentos, que é normal. E aí, aqui tá. Anderson, como é automaquiagem, maior dificuldade para mim, quando eu estiver trabalhando com modelos, vai ser rápido, porque o movimento, quando você tem uma facilidade ou uma melhor apresentação da área a ser trabalhada, você realiza fácil. Então, eu acredito que essa proposta, Anderson, não tem um modelo. Então, você faz em você mesmo. A proposta é fazer com que vocês consigam trabalhar e terem essas práticas, independente de modelo ou não, mas é interessante praticar, certo? Vou avançar aqui um pouquinho. Deixei uns tons mais claros, praticamente sem sombra alguma. Vai dando uma olhada para ver e eu vou colocando os pontinhos já brancos para criar também a mesma projeção em cima, tá? Esses pontinhos brancos, aí sim, foi tinta branca líquida. O restante foi delineador, sombra normal. E a minha base da maquiagem social. Peguei com o cabinho do pincel, tá? Aqui, ó. Pontinha do pincel, peguei um pouquinho de tinta e fui marcando, pingando mesmo. Às vezes tem algumas regiões que a gente tem que fazer um meio que malabarismo para poder alcançar e visualizar, mas dá tudo certo no final. Voltou aí um pouquinho sem querer. Dei as fotos aqui no final. E aí a gente tem a foto no final. Só a parte de cima, de olho e finalização. Tá vendo que agora, nessa foto, a região aqui, tá, ó, ela tá com um pouquinho de iluminação. Aqui a gente utiliza os brilhinhos que eu mostrei. Anderson, não tenho esse brilhinho, mas eu tenho uma sombra que ela tem brilho. Funciona muito. Para efeito de foto, elas são muito boas. Então, dá para utilizar essa sombrinha que tem cintilância e tem aquelas partículas de brilho. Funciona muito. Quando você não tem, por exemplo, tem algumas asas de borboleta que parece uma sombrinha dessa aqui, só que ela é para iluminar alguns cantinhos internos do olho, por exemplo. Ela funciona muito também, tá? Geralmente tem algumas cores ou tons coringas que utilizamos, que geralmente é o prata, o dourado. E aí você consegue trabalhar uma gama melhor. Anderson, se eu tenho cores vibrantes, por que eu falo sempre cores coringas, prata e dourado? Tons frios, tá? A gente utiliza um pouquinho mais do tom prata e do tons quentes, que estão do vermelho ao amarelo, utilizamos o pigmento amarelado. Do lilás, do azul, do verde, o prata, ele vai cair tranquilamente bem, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cores quentes, frias, no decorrer do curso, tá? Mas fica um efeito de foto muito bonito e criança gosta disso, ó. Tá vendo lá em cima que eu utilizei um pouquinho de cintilância? Deixa eu só voltar aqui essa foto. Ó, na minha testa eu coloquei um pouquinho mais de cintilância, eu coloquei outros tons, tá? Coloquei, por exemplo, um pigmento mais azulado. E aí eu já tenho um contraste sobre as cores que eu apliquei. Tudo é questão de você saber como colocar. Anderson, tenho dificuldade.
me chama, que eu estarei aí disponível para ajudar. E você também automaticamente vai realizar alguns processos que é necessário usar, porque vai ter muito de sua personalidade. Quanto mais personalidade você tiver, muito mais assinatura no teu trabalho vai existir. Certo? Dúvidas? Nenhuma. Pronto. No grupo eu vou colocar bem direitinho, tá? As informações em relação a produto, o que é interessante comprar. E aí eu queria que você também desse uma olhada no seu material que você já possui em casa. Colocasse lá, porque eu posso te passar também opções de você fazer uma produção com o que você já possui. Dicas também de pincéis eu vou colocar lá para vocês também terem essa referência. Certo? Perfeito. Elmo, Ele tá com o microfone desligado. Oi. compareça à recepção, né, Elmo? Tenho... Como é que fomos? Eu gostei. Olha aí, já podemos colocar na obelisca lá, né, dançando com as espadas. Uma maquiagem bem artística, né? Que bom, Olha aí. certo. Então, essa parte inicial é bem mais teórico mesmo, tá? A próxima aula ele já vai fazer algumas demonstrações para você ver os traços, tá? É um pouco de replicar em casa, né? Se você tiver material, ok. Se não tiver, a gente vai, de acordo com o que vai acontecendo, a gente vai praticando também na escola, né? É o tempo que vai comprando algumas coisas e tudo mais, tá? E que bom que você gostou, né? Eu sabia que você gostar, porque nesse ramo que você trabalha, a maquiagem no todo ajuda muito, né? Muito mesmo, tá? E cheiro, tô cansado vindo da rua agora, né? Vai dar certo, tá bom? Show. Não esqueça de passar a listinha de maquiagens lá no grupinho, do que a gente vai ter que utilizar, os produtinhos. Sim, pode deixar que eu fico de passar assim. Certo? Se você tiver também, ó, Anderson, trabalho, já tem o meu Instagram profissional, coloca lá que a gente acompanha, a gente reposta o que vocês fazem, para ter também uma visualização e repercussão do trabalho de vocês, tá? Porque a gente está aqui também para se ajudar, né, Elmo? Isso, adoramos repostar, né? Os famosos repostadores. Muito Bora bem. seguir todo mundo, um seguindo o outro. Sim. Vamos se Quanto perseguir. mais visualização, melhor para todo mundo. Isso, com certeza. Tá? E sempre, né? Sempre qualquer dúvida no grupo, perguntar ao professor, tirar dúvida sobre pincel, maquiagem. Estamos aqui para isso, para todos os momentos, né? Tá ok? Pois Tá, nós ok. conseguimos para todos, né? Um cheiro no coração de vocês, né? Tchau, até a Tchau, próxima, tá se à Deus vontade, quiser. ó. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, meu povo. Tchau.